Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os testes de vida acelerado, utilizando a estratégia de overstressing. Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez vamos falar aqui a parte 2, né? Dos testes de vida acelerado, né? No primeiro vídeo aí dessa série nós vimos os testes de vida acelerado simplesmente por intensificar, né, o uso, tá, dos componentes ou produtos, né, a fim de acelerar a vida, né, e observar os tempos de falha, tá? Porém, existe uma outra estratégia, né, que nós vamos ver hoje aqui, tá? Que é a chamada estratégia de overstressing, tá? Que é simplesmente estressar, né, os produtos, os componentes aí a uma temperatura ou pressão, tá? Uma variável aí, né, que submete o componente a um estresse maior do que o estresse em condições de uso normal, tá? Então hoje o tema desse vídeo aqui é esse aí, tá? Nós vamos dar uma olhada aqui, um overview, tá? Sobre os termos, tá? E como aplicar esse tipo de teste de vida acelerado aí, tá? Então, como sempre, preparei aqui uma série de slides, tá? E vamos começar falando então, né, sobre essa segunda estratégia aí utilizada, né, para acelerar a vida dos produtos e componentes, que é a estratégia de overstressing, tá? Ou sobre estresse, né? Submeter o componente ao sobreestresse, tá bom? Então, inicialmente, né, nós vimos aí no primeiro vídeo, tá, que submeter os componentes a um regime de uso maior, tá, reduzindo o tempo em que ele fica ou permanece em desuso, né, intensifica o uso, tá, e, portanto, aceleraria aí a degradação, tá, ou desgaste do componente, né, a fim de observar, né, os tempos de falha, tá. O pior que pode acontecer, né, quando você está realizando aí testes de vida é realmente não ter falhas, né? Não conseguir observar as falhas aí no espaço de tempo desenhado para o teste, tá? Então, uma estratégia, né, uma segunda estratégia utilizada, né, é submeter realmente os produtos e componentes a um estresse maior, tá, do que aquele estresse que ele recebe quando em condições normais de uso, tá? Então, por exemplo, né, se você utiliza aí um determinado componente eletrônico a 30 volts, por exemplo, né? Então você aplica uma tensão, né, maior, por exemplo, a 60 volts, 80 volts, né? E para fazer com que o componente falhe, tá, num tempo de falha um pouco menor, tá? E você desenha esse tipo de teste de maneira que você consiga depois fazer uma regressão, tá? E estimar, né, a vida característica dele, tá, em condições de uso normal, tá? Então o que nós vamos ver hoje aqui é justamente isso, tá? Esta estratégia de overstressing, né, que é uma estratégia para testar, determinar a confiabilidade dos produtos e componentes utilizando realmente as leis da física que regem a degradação, tá, ou desgaste, tá, a deterioração aí realmente do componente, tá, ou do produto. Então, é esperado, né, que esses produtos e componentes sofram, né, o desgaste ou degradação em função de alguma variável de aceleração. Por exemplo, temperatura, né? Inclusive temperatura é uma das mais utilizadas, tá? Por exemplo, aumentar a pressão, tá, de uso, a tensão ou corrente elétrica que ele é submetido em condições de uso normal, né? Vibração, né? Existem várias maneiras de acelerar, né, o tempo até a falha aí, né, ou acelerar, né, a vida característica do produto ou componente, tá? Então existem alguns modelos, tá, que modelam a física de desgaste, tá bom? Então alguns modelos muito populares utilizados, por exemplo, né, é o modelo de Arrhenius, tá, de Eyring, o Power Law, né, a lei da potência, a potência inversa, tá, o modelo exponencial, a relação plástico-elástica. Existem diversos modelos aí, tá? Existem modelos específicos para trincas, tá? Para deterioração por desgaste e fadiga mecânica, tá? O modelo de Cox, existem diversos aí, tá? Dependendo da física, tá, do produto ou componente que você está testando, você precisa escolher um desses modelos aí, tá? Existem modelos muito populares, outros bem específicos, tá bom?
Então nós vamos dar uma olhada aí, né? Hoje nós vamos dar um overview aqui, tá? Sobre esses testes, esse tipo de teste de vida acelerado, tá? Qual é a ideia por trás desse tipo de teste? E em seguida nós vamos explorar, tá? A relação desses modelos, tá? Que modelam a física de degradação com as distribuições também, tá? Vamos explorar um pouco mais também outros tipos de distribuições aí, tudo isso nos próximos vídeos. A ideia desses dois vídeos iniciais aqui é dar um overview sobre essas duas estratégias de teste de vida, tá? Teste de vida acelerado aí, tá? Então a ideia, né, dessa segunda estratégia aqui é submeter realmente o produto, o componente num estresse, né? A gente chama de aplicar estresses maiores do que as condições normais de uso, tá? Então se aquilo que afeta a vida do seu componente é ele trabalhar sob pressão, por exemplo, né? Então você acaba aplicando pressões maiores para tentar depois fazer uma regressão, tá? E determinar a vida dele, tá? Sob uma pressão realmente em condições de uso normal. E isso vale também para temperatura, né? Vibração, tá bom? Testes de umidade, tá? Testes de elétrico, para rompimento de elétrico, né? Então existem diversas estratégias aí de teste, tá? Você precisa entender direito qual é o modo de falha, né, que você está estudando, tá? Provavelmente o produto ou componente tem um modo de falha dominante, tá? E baseado na física, tá, de ocorrência desse modo de falha, você deve escolher um modelo, tá, que modela muito bem, né, essa degradação em função do tempo e aplicar, né, esse estresse superior aí para que o componente tenha sua vida reduzida, tá? É uma maneira de reduzir aí, né, a escala de tempo. Então a ideia por trás desse tipo de teste é justamente esse aqui, está mostrado nesse gráfico aqui, é realmente aplicar uma aceleração física, tá? Utilizando a física aí na degradação do produto ou componente, né? Então a ideia é que aumentando o estresse, né, a níveis maiores que o geralmente empregado em condições de uso normal ou uso comum, né, a expectativa é que a vida seja diminuída, né? A vida característica desse produto, desse componente, seja realmente reduzido, tá? Fazendo isso em diferentes níveis de estresse, né, como o gráfico mostra aí, é possível, né, determinar a distribuição em diferentes níveis, tá, de estresse da vida característica em condições normais, né, e em seguida obter, né, a distribuição da vida característica em condições normais. Então, basicamente, o que é feito, ó, tá? Você submete aqui um conjunto de unidades, por exemplo. Se ele funciona a 40 graus Celsius, tá, em sua condição normal de uso, tá, então você coleta algumas unidades e submete a um estresse de 150 a 120 a 90 graus, por exemplo, né, e vem descendo aqui o nível de estresse, né, de maneira que você consegue realmente ter uma curva, né, e aí, ó, extrapolando, né, fazendo uma extrapolação de acordo com a regressão, tá, dessa curva aqui, tá, você consegue determinar a vida característica do seu componente, tá, em uma condição, por exemplo, de 40 graus Celsius aqui, desde que a aceleração realmente seja, nesse caso aqui um exemplo, né, por temperatura, tá. Existem diversos estresses aí que podem ser aplicados, tá. Você nota aqui, né, nesse caso aqui, por exemplo, né, que foi feito aqui uma curva, né, de regressão. Porém, fazer regressão, né, estimativas aqui baseando nessas curvas fica um pouco complicado, né? Então é muito comum, né, na literatura você encontrar, na verdade, aí estimativas se baseando aí na escala logarítmica, tá? Então, geralmente se aplica uma transformação logarítmica na escala de tempo, tá? E você acaba transformando aquela curva, né, no gráfico anterior numa reta, tá? E isso faz com que o modelo de regressão seja bem mais prático aí de ser obtido, né? As contas para obter esses modelos de regressão, né, pelos mínimos quadrados aí fica bem mais prático, utilizando o logaritmo aí, tá? Dos tempos de falha, tá bom? Antigamente, né, o pessoal utilizava papéis, né, chamados papéis de Weibull ou papéis de estimativa de vida, né, justamente por isso, né? Esses papéis já vinham aí, né, milimetrados e com essa escala desenhada, né, de maneira que você podia traçar essa reta aí com caneta ou lápis, né, e estimar a vida de componentes, tá, baseado em resultados aí de estresses maiores. Atualmente, né, com o uso de software, isso se tornou, né, desnecessário. Então você coloca no software os dados e ele já consegue fazer uma boa estimativa aí
inclusive utilizando, né, recursos mais avançados aí de estimativa das distribuições, né, utilizando o método da máxima verossimilhança, né, ou se você desejar também pode utilizar os mínimos quadrados, né, mas é uma maneira, né, é dessa forma aqui, né, utilizando aí, você submete, por exemplo, né, tipicamente os testes de vida acelerada, eles possuem 3 níveis de sobre-estresse aqui, né, de níveis de estresse maiores do que o uso em condições normais, justamente para você conseguir determinar, né, se existir uma curvatura, tá? Tipicamente não acontece isso, né? Quando você transforma em logaritmo, né, você acaba obtendo uma reta, né? Então, por extrapolação aqui, né, você faz a regressão, determina a equação, a inclinação dessa reta aqui, e depois consegue estimar a vida do componente em condições de uso normal, né? Uma característica, né, os efeitos disso, né, dessas estimativas estatísticas aí baseadas nesses modelos, né, é que você vai poder observar nos dados que você coletar desses testes de vida acelerada é que, sob condições, né, de níveis de estresse menores, né, a vida do componente ou do produto vai ser maior, né, se você aplicar um estresse menor, né, a vida característica do componente vai ser maior, né, porém, o espalhamento, né, que a gente chama aqui a variância dos dados aqui, ela vai ser maior em níveis de estresse menores, tá? À medida que você aumenta aqui o nível de estresse aplicado, né, no produto componente, aí, a distribuição vai enxugando, vai ficando menor, né, vai ficando menor o espalhamento dos dados, tá? E o tempo de vida vai cair também, tá? Então você nota aqui que você tem um estresse alto, né, você tem pouco espalhamento nos dados, e a vida característica aqui numa escala logarítmica vai ser bem pequena e ela vai aumentando e espalhando mais à medida que você aplica mais estresse, tá? Então essa é a estratégia, né, utilizada aí com os overstress, tá? Você coloca níveis aqui muito mais altos ou bem mais altos, né, que a condição de uso normal, determina a inclinação dessa reta para que você possa observar os tempos de falha desse componente, tá? Num período de tempo bem menor do que a vida em uso comum, né, em uso normal, e através dessa reta aí fazer extrapolação, tá, da vida do componente, tá bom? Fazendo com que você seja capaz de determinar a vida em uso, né, num estresse de uso normal, tá bom? Então essa é a estratégia, né, de teste, né, e baseado nisso, né, baseado nesse tipo de regressão dos dados, né, aplicando estresses muito mais altos, né, você acaba criando um sistema de aceleração, tá? É o que a gente chama de fatores de aceleração. Dependendo do modelo que você escolher, né, você vai ser capaz de calcular qual é o fator de aceleração que foi aplicado, tá, no teste de vida acelerado, tá? Então você é capaz de estimar a vida, né, baseando, né, nesse fator de aceleração que a gente chama, né? Então há uma relação, tá, entre os estresses, né, em condições de uso normal e os estresses aplicados nos testes, que são as condições que a gente chama de condições de teste aí, tá? Então, quando há uma aceleração real, né, a mudança de estresse, né, é equivalente a transformar a escala de tempo do componente, né, do produto ou do componente, né? E você é capaz de registrar os tempos de falha num período de tempo bem menor do que esperar o componente, né, toda a vida útil do componente exaurir para que você possa determinar o tempo de falha, tá? Então, as relações, né, utilizando essas notações aqui, tá? As notações utilizadas, né, que são TS representando o tempo até a falha sob estresse, né, e TU, o tempo até a falha em uso normal, tá? Fs de T é a função de distribuição acumulada do tempo de vida sob estresse. E o F de U de T é a função de distribuição acumulada do tempo de vida no uso normal, tá? Fs de T, Fzinho, né, de T, Fs é a função de distribuição de probabilidade sob estresse e igualmente Fuzinho de T é a função de distribuição de probabilidade no uso normal, tá? E o Hzinho S de T é a taxa de falha sob estresse, né? Hzinho U de T é a taxa de falha no uso normal, tá? Então, todas as funções de confiabilidade, tá,
elas têm uma relação, né? E o que separa uma da outra é simplesmente o que a gente chamou aqui nessas equações, ó, de AF, tá? É do inglês Acceleration Factor, tá? É o fator de aceleração, tá? Então nota que, por exemplo, o tempo médio até a falha, né? Em condições, né? O tempo médio até a falha em condições de uso normal, TU, é igual ao tempo, né? TS aqui, que é o tempo até a falha sob estresse, multiplicado por um fator de aceleração, tá? E essas relações, né, com relação às distribuições de probabilidade, elas se mantêm lineares dessa forma aqui, ó, tá? Então você tem aqui a função de distribuição acumulada, né, dos tempos de falha em condições de uso normal é igual a função de distribuição acumulada sob estresse, né, que multiplica pelo tempo da falha dividido pelo fator de aceleração. Tá? Essa razão também se mantém verdadeira, tá? Para a confiabilidade, né, que é o reliability aqui em condições de uso normal em função do tempo, é igual a reliability sob estresse multiplicado pelo tempo da falha, né, ou das falhas, sobre o fator de aceleração. Então nota que é uma relação linear, tá? Entre as condições de uso normal e uso, né, as condições sob estresse. Tá? A função de densidade de probabilidade também mantém essa relação, com a diferença de que você multiplica, né, 1 sobre o fator de aceleração multiplicado, né, pela função de densidade de probabilidade sob estresse, que multiplica o tempo t das falhas sobre o fator de aceleração também. Tá? E a função de confiabilidade também tem a relação com a função de densidade de probabilidade da mesma forma. Tá? Então, 1 sobre AF, que multiplica a taxa de falha sob estresse, que multiplica T sobre o fator de aceleração. Tá? Então, essas são as relações, tá, que você pode utilizar para obter os tempos de falha, né, em uso normal, tá, se baseando aí nas relações dos tempos de falha em uso sob estresse, né, que são as condições de teste. Tá bom? Então, baseado nisso, né, eu vou dar um exemplo aqui, né, como isso acontece. Antes de mais nada, né, é importante notar, né, se você vai utilizar, por exemplo, né, esses 3 níveis de estresse aqui, né, tipicamente se utiliza 3 níveis de estresse, tá, para fazer a estimativa do tempo de vida, característica do produto ou componente, para que seja capaz, né, se existir essa curvatura aqui dos dados, ó, tá, você seja capaz de detectá-la aí nos testes. Então, é muito raro se observar testes de vida acelerado com 2, né, níveis aqui. Com 4 níveis também se utiliza, tá? Com 4 níveis aí de estresse diferentes, né? Sempre maiores que o uso normal, tá? Mas, por exemplo, 5 níveis, 8 níveis, isso já é impraticável, tá? Começa a se tornar caro, impraticável, difícil de experimentar, tá? É difícil reproduzir condições em altas temperaturas, então depende bastante aí da física de degradação do componente, tá? Aqui ainda estamos falando de temperatura, tá? Podem ser outras variáveis, tá bom? Pode ser, por exemplo, pressão, corrente elétrica maior do que a utilizada em uso normal, tensão, né? Vibração, tá bom? Então, depende muito aí da física, tá? Do modo de falha do seu componente ou do seu produto. Aqui nós vamos utilizar a temperatura para ilustrar o conceito, tá? E é o mais utilizado, é amplamente utilizado aí, principalmente nas indústrias eletrônicas, né, de componentes de isolação térmica, por exemplo, né, isolamento de cabos, né, de enrolamentos de fios de motor elétrico e tudo mais. Então, essa é a estratégia, tá? Se utilizam sempre pelo menos 3 níveis aí de estresse, né? As relações matemáticas aqui, tá? Depois você pode pausar o vídeo aí, tá? Se você quiser copiar aí as relações matemáticas, tá bom? Mas os softwares hoje em dia, né, fazem bastante, né, esse papel, tá bom? Como a gente falou anteriormente, né, é esperado que nos 3 níveis, né, de teste acima, com estresse acima do normal utilizado pelo componente, né, você vai ter que estimar, né, quais são as distribuições, né, estatísticas em cada um desses níveis, tá? Então, uma característica, né, uma das premissas que se tem quando se faz esse tipo de teste, tá, é que o fator de forma, né, o parâmetro de forma das distribuições, ele não deve se alterar drasticamente aí, tá, quando você altera, né? Nesse caso aqui, por exemplo, né, são 3 níveis de temperatura, ó, tá?
a 175, a 150 aqui em vermelho, né? E 125 graus Celsius, tá? Em azul. Então, os tempos, né, de falha, eles vão se distribuir, tá? Mas é esperado que somente o fator de escala se altere, tá? E quando você faz o gráfico, né, de probabilidade, tá? Desses três níveis de estresse, é esperado que eles se alinhem, tá? Não perfeitamente, mas pelo menos bem próximos aí de um alinhamento paralelo, tá? De maneira que o parâmetro de forma dessas distribuições, né, nesses três níveis de estresse aí, eles se mantenham bem próximos, tá? Então é esperado, inclusive, o ideal, o perfeito é que ele não mude, tá? Ele vai mudar um pouquinho, né? Na prática isso não se mantém muito perfeito, né? Então aqui nesse exemplo, ó, né, que foi feito aqui no Minitab, o Minitab vai gerar esse gráfico aqui, né, justamente para checar isso, tá? Se os tempos aqui, né, de falha, eles se mantêm paralelos aqui ao longo dos diferentes níveis da variável de estresse, tá? Nesse caso aí do gráfico é a temperatura, tá? Então essa é uma das premissas aí, tá? Eu preparei, né, um conjunto de dados aqui para mostrar como é que você faz essa análise no Minitab, tá? Nós vamos entrar em detalhes desses modelos aqui, né, que eu citei de Arrhenius, Eiling, né? Existem diversos modelos aí, tá? Para efetuar os testes de vida acelerado, tá? E nos próximos vídeos vamos fazer vídeos dedicados aí para cada uma dessas distribuições, né, de probabilidade aí para modelar o tempo de vida característica, né, dos produtos e componentes, e também como utilizar esses modelos para calcular os fatores de aceleração, tá? Por hora eu vou mostrar aqui no Minitab como fazer, né? Como são inseridos os dados, né, desses tipos de teste no Minitab para que seja feito aí o estudo, tá? Então nesse exemplo aqui, ó, que você pode encontrar o link para esses dados aqui na descrição do vídeo também, tá? Um sensor é projetado para trabalhar, né, sob uma temperatura de 60 graus Celsius, tá? E o fabricante deseja determinar a confiabilidade do componente, né, e decide realizar um teste de vida acelerado, submetendo 12 unidades a diferentes temperaturas, né, ou, né, utilizando a nomenclatura da análise de variância aqui, a 3 diferentes tratamentos, tá? Então, 12 unidades foram submetidas, né, ao funcionamento lá a 180 graus Celsius, 12 a 150 e mais 12 a 120 graus Celsius. Então, a principal diferença aqui, né, entre o teste de vida que a gente viu no vídeo anterior é justamente esse. Você precisa de mais unidades, mais elementos, né, mais espécimes aqui em cada um dos níveis de temperatura que você vai testar. Então, aqui são 12, 12, 12. E utilizando os dados obtidos, estimar a vida característica desse componente, ó, a 60 graus Celsius. Tá? Nota que 60 graus Celsius nem faz parte aqui do conjunto de temperaturas que o componente vai ser testado. Tá? Então você vai testar ele nessas temperaturas mais altas, checar, né, o momento de falhas, né, e utilizando, né, essas distribuições nesses 3 níveis aí de teste, checar, né, se o componente vai realmente falhar, né, com quantas horas, né, o componente vai começar a falhar, tá? Então são a 60 graus Celsius, né? E como o teste vai utilizar 3 diferentes níveis de temperatura, tá? A gente vai assumir que a relação de Arrhenius, né, que é o estresse por temperatura, né, ou a taxa de reação química, é um fator de aceleração da vida do componente, né, da vida característica. Então, o que quer dizer isso aqui? Quando eu digo assim, ó, vou utilizar a relação de Arrhenius, significa que eu vou fazer uso da temperatura como um fator de envelhecimento, né, do componente aí. E assumir também que a distribuição dos dados segue uma distribuição de Weibull, tá? Então, solicitado aqui nesse problema, né, é determinar a vida característica a 60 graus Celsius, tá? Então, esses dados aqui você vai encontrar aí no link da descrição do vídeo, tá? Tem uma planilha no Google Sheets, você pode copiar e colar no seu Minitab aí para que você possa reproduzir esse exemplo aqui, tá? Então, são 12 espécimes em cada nível de temperatura, foram registrados os tempos em que o componente falhou, né, apresentou um modo de falha aí, parou de funcionar, por exemplo. E aí os tempos de falha foram registrados em cada um dos níveis e você agora precisa estimar a vida dele, né, a vida característica a 60 graus Celsius aí, tá bom?
Então eu vou chavear aqui para o Minitab agora para mostrar para você como é que você faz isso, tá? Então nota que eu já inseri aqui os dados, tá? Tipicamente você insere, né, esses dados em colunas, tá? Então você tem aqui, eu até pintei numa cor diferente aqui, tá? As células, por exemplo, aqui são as horas que o componente sobreviveu até o momento da falha, tá? Na coluna C1, e aqui na coluna C2, a temperatura aplicada, tá? A cada uma dessas 12 unidades aqui, tá? E fiz o mesmo para 150 graus Celsius, tá? Foram registradas as horas, né, até a falha, e para 120 graus Celsius, tá bom? Então, para você realizar essa análise aqui no Minitab, ó, você vai utilizar o menu Stat, tá? O menu aqui Confiabilidade e Sobrevivência, tá? E dessa vez nós vamos utilizar aqui, ó, Teste de Vida Acelerado, tá? O ícone aqui, ó, inclusive já são 3 linhas paralelas aqui, né, indicando que são 3 níveis de sobreestresse, tá bom? Então você clica nessa opção, tá? Você coloca aqui que as respostas são dados censurados à direita, tá? Ou não censurados, significa que eles sobreviveram até o momento à direita do eixo de origem, né? À direita do tempo zero, tá? Então as variáveis que você vai utilizar, né, estão na coluna horas, você escolhe aqui duplo clique em C1, tá? Coloca aqui as horas até a falha, tá? A variável de aceleração, né, que você está utilizando, ó, é a variável temperatura, tá? Estão se aplicando a diferentes níveis de temperatura nesses 12 componentes aí, a 3 níveis diferentes, tá? E a relação, ó, aqui nesse menu que você vai escolher aqui a relação de Arrhenius, tá? Justamente porque você está utilizando aqui um fator de aceleração por temperatura, tá? Então o Minitab tem aqui os 4 modelos de aceleração bastante, né, ou os mais utilizados aí, tá? Se você quiser fazer uso de outros, você vai precisar de um outro software, um outro recurso aí, tá? Mas esses 4 aqui vão atender uma ampla gama de testes de vida acelerado aí, tá bem? Se você tiver uma segunda variável de aceleração, né, você pode incluir aqui, então o modelo de Arrhenius aqui vai ficar um pouquinho diferente, né? Você pode incluir aqui. E como nós falamos, ó, a distribuição assumida para cada um desses níveis, né, é a de Weibull, tá? Você vê que tem outras aqui, né? Nós vamos dar uma olhada depois em outros vídeos, mas vamos escolher aqui a distribuição de Weibull, tá? E uma das solicitações, né, do problema é que se estime a vida a 60 graus Celsius, né? Então, eu tenho os 3 níveis aí a 180, 150 e 120, preciso agora pedir a estimativa, né, dos dados a 60 graus Celsius. Então você clica aqui, né, na opção estimativa, ó, tá, no botão à direita aqui, e escolhe aqui inserir valores da nova preditora, né, da variável preditora. Então você vai estimar o percentil e probabilidade, né, para os valores de temperatura aqui, ó, a 60 graus Celsius, tá? E você vai colocar aqui, né, estimar percentis para percentuais, significa que ele vai falar para você em que momento 50% dos componentes vão estar falhando. Você pode incluir aqui, por exemplo, ó, 10, tá? E 90, ele vai colocar, né, diferentes valores lá para você, né, simbolizando, né, os valores. E se você quiser, você pode pedir para ele armazenar, né, os valores dos percentis aqui também, ele vai colocar aqui na planilha depois de efetuar o teste para você. Então, configurado aqui 60 graus Celsius, né? Quero saber quando 10% vão ter falhado, quando 50% e quando 90% vão ter falhado, tá? Escolho aqui armazenar os percentis para que ele armazene para mim os valores, não precise ficar copiando na mão, tá? Então dou um OK, tá bom? E vou escolher aqui, ó, em gráficos, né? Você pode configurar aqui também. Você quer os gráficos da relação, ó, aqui já tem 10, 50 e 90, tá vendo? E eu escolhi aqui para não exibir os intervalos de confiança, porque o gráfico acaba ficando bastante confuso para interpretar depois, né? E exibir os tempos de falha no gráfico. Fiz o mesmo aqui para o gráfico de probabilidade, tá? E se você quiser os gráficos diagnósticos, você pode escolher aqui embaixo também, tá? Nós vamos dar uma olhada nisso aí mais adiante, com mais detalhes aí, cada uma dessas opções, tá bom? Dá um OK e dá um OK novamente, tá? Então, o Minitab vai gerar aqui uma série de estatísticas, tá? Então a primeira coisa aqui, ó, tá? São 36 valores de leitura, né? Sem censura, tá? Ou, né, que duraram até o momento da falha, né? Nenhuma unidade foi interrompida antes que falhasse. Então, são 36 valores não censurados,
Tá? Ele utilizou o método de máxima verossimilhança, né? Ou verossimilhança máxima, como escrito aqui, e a distribuição de Weibull. Tá? Você pode escolher também o método dos mínimos quadrados, tá? Vai dar uma acuracidade praticamente semelhante aqui, tá? E aqui, né, a tabela de regressão, né? Como eu falei, né? Feita uma estimativa, né? De uma forma de inclinação intercepto de uma linha para que seja possível estimar, né? Baseado nos 3 níveis aí de temperatura, né, de teste, estimar um valor extrapolando. Então isso é feito baseado numa equação aí, né? Então esses são os fatores aqui, ó. Então o coeficiente, né, 3,56, né? Você tem aqui o coeficiente de temperatura, né, o parâmetro de forma, né, da inclinação da reta de estimativa, né? Então isso é feito numa escala, né, diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. E agora eu vou abrir aqui, tá? O gráfico, né, que ele mostra aqui as 3 linhas lá, né, alinhadas, paralelas aí, tá? Então nesse gráfico aqui ele mostra, ó, tá, a 180 graus, né, as 12 unidades aqui, os tempos de falha. Anota que elas estão paralelas, né, tá? Estão alinhadas aí com o mesmo parâmetro de forma, né, baseado nas estatísticas do valor do experimento, né? Ele gerou aqui um modelo ajustado a esses 3 dados aqui. Nota aí que os 3 estão aqui, ó. Esse aqui seria o modelo ajustado para 60 horas, ó. Então, se você parar com o mouse aqui, ele vai te dar uma lista, né, de percentuais, ó. Por exemplo, né, posso falar que com 214.508 horas, tá? 90% das unidades já vão ter apresentado falha, tá? Então essa é a distribuição acumulada da vida característica do componente a 60 graus Celsius, utilizando a estimativa desses 3 níveis de teste de vida acelerado aqui, tá? Então esse é o gráfico, né? E vou voltar aqui para mostrar o restante das estatísticas agora, né? Ó. Então a cada nível, né, de aceleração, ó, você tem um modelo ajustado, né, que apresentou esse índice de ajuste aqui, ó, tá? Então muito bem ajustado, por sinal, tá? Então tá legal aí, tá? Essa aqui é a tabela de percentis, ó, tá? Então a temperatura a 60 graus Celsius, né? 10% das unidades, né, vão durar pelo menos 75.284 horas em média, aí, tá? Tem um erro padrão, né, da estimativa e um intervalo de confiança para essa afirmação, tá? De 95%, aí, baseado nas estatísticas, tá? Então esse aqui é o percentual, 90% das unidades, tá? É esperado que tenham falhado a uma temperatura de 60 graus Celsius quando elas atingirem 214.508 horas, né? Como afirmado anteriormente aí. E aqui, né, esse último gráfico aqui, é justamente a reta de inclinação que foi utilizada para extrapolar, né? Então nota que a temperatura aqui, ó, né? Eu estou aumentando a temperatura no eixo X, tá? Então nota a distribuição dos tempos de falha aqui a 180 graus Celsius, aqui a 150, aqui a 120 graus, tá? Então ele fez aqui uma estimativa, ó, a 60 graus Celsius e chegou nesse valor. Essa linha central aqui, ela representa o valor, né, a 50%, os percentis a 50%, aqui a 90% e aqui a 10%, tá? Então são os percentis aí, né, a função de distribuição acumulada baseada nos percentuais, né, e você tem aí um intervalo aí onde é esperado que os componentes vão falhar. Se você quiser colocar a linha aqui de referência, clica com o botão direito, adicionar a linha de referência no eixo X e escolhe 60 graus, né, que é o que o problema está pedindo, tá? Então as respostas vão estar justamente nesses valores aqui, tá? A 60 graus Celsius, tá bom? Então fica muito fácil, né, utilizando o software. Você não precisa fazer uso dos papéis, né, utilizados antigamente aí para fazer as estimativas da vida e tudo mais. O software já faz esse trabalho aí pra gente, tá bom, pessoal? Então é basicamente isso aí, né? Então fica bem fácil de estimar, né, a vida do componente baseado nos parâmetros da distribuição, né, que ele mostrou aqui. Vou mostrar novamente, ó, tá? Então, baseado nesses parâmetros aqui, ó, né, no valor de forma e escala, tá? Você consegue, ó, determinar a 60 graus Celsius, por exemplo, qual é a vida característica, né? Então, ó, no valor do experimento, né,
A distribuição, o eyeball vai ter parâmetro de forma 2,94, tá? E um parâmetro de escala de 161,614 horas, tá? E você consegue depois fazer a função de distribuição acumulada, né, utilizando esses parâmetros de forma e escala aqui, tá? E estimar aí a vida do seu componente utilizando esses valores aí na temperatura de 60 graus, tá? Para a temperatura de 120, 150 e 180, os parâmetros de forma e escala estão nessa tabela de estatísticas aqui, ó, que estão à direita desse gráfico de distribuição aqui, gráfico de probabilidade. Tá bem, pessoal? Então, nos próximos vídeos nós vamos dar uma explorada um pouco melhor, né, nas fórmulas, tá, relacionadas aí ao modelo de Arrhenius, principalmente, né, um dos mais utilizados aí. Vamos dar uma olhada também nos outros modelos de teste, né, dos fatores de aceleração aplicados aí aos produtos, componentes. Vamos dar uma explorada também a questão das falhas por fadiga mecânica, né, trincas, acúmulo de estresse, né, e deterioração mecânica também, tá bom? Vamos explorar um pouquinho também as outras distribuições, tá, de probabilidade utilizadas aí nos testes na engenharia de confiabilidade, tá bom? Se você gostou do vídeo aí, deixe seu joinha, tá? Dúvidas, sugestões, comentários, críticas, deixe seu comentário aí também, tá bom? São sempre muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve aí para dar uma força, tá? Compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.